outro teminha, vai estar acabando já. 41 minutos, só da briga, só da treta. Mas foi uma briga Mas e tem tanto, outras né? tretas rolando, né? Tem. Meu querido Bosco, Ah, né? Alice, tem a treta do Flávio Bolsonaro, que só tá para liberando finalizar, o pacote de votos. Sim, só, claro, claro. só para fechar esse assunto mesmo, você vê como é que é a oposição, do ponto de vista tático, né, foi muito mais competente, porque você veja que nós estamos aqui 40 minutos em cima de um episódio cuja origem é a quebra ou não do sigilo do filho do presidente da República, é a convocação ou não do filho do presidente da República, né, é a convocação ou não do Vorcaro, que sabe-se que não vai, ou que se for, vai ter o direito de ficar calado, quando, na verdade, o Rogério Correia acabou de dizer aí, a insatisfação com o presidente da comissão anterior, porque nenhum dos requerimentos de convocações que podem efetivamente fazer as investigações avançarem e que comprometem, põem em risco muito mais gente da oposição do que do governo, nenhuma desses requerimentos foi sequer abordado hoje, né? O Zetel, que é o cunhado lá do Vorcaro, por exemplo, que o Rogério Corrêa acabou de mencionar, né? É um homem que detém todo o acervo desse sistema de lobby, que envolve inclusive o lobby sexual, mas também o lobby financeiro, o lobby das propinas, né? O lobby dos tapetes. Né? É, sabe-se, todo mundo na República, são estimativos dos próprios partidos, né? Que essa investigação alcançará muito mais gente da extrema-direita, do centro e da direita, do que da esquerda. A esquerda não escapará, mas o que se sabe é que nela o envolvimento é residual, né? A coisa mais abrangente é na direita e no centro. Então, no entanto, o que fica em foco é a convocação do filho do presidente, a quebra do sigilo dele, vira uma balbúrdia, eu distorço a votação, mas o barulho é instalado, a guerra é armada, e no fim, você de concreto não vai tirar nada, mas eles tiveram não só um ganho eleitoral, como também evitaram do lado de cá que os requerimentos que são importantes sejam votados. Pois é. Pois é, conseguiram criar a factoide do governo sofrendo uma derrota, como se o governo quisesse esconder alguma coisa ali. Era exatamente a imagem que eles queriam criar, mesmo que no grito, mesmo que depois mostre-se uma imagem mentirosa. Mas temos, já por falar em mentiroso, tem papai mentirinha. O Bolsonaro é o político que mais mentiu, né? Ali, enquanto exercia o mandato, tinha levantamento que jornalista fazia, era uma coisa de louco. A gente sabe que todo mundo mente, político mente mais ainda. Agora, o Bolsonaro era um caso que realmente conseguia sair e ser um ponto fora da curva, superava a média das mentiras, dos mentirosos, do que era contado. Esse mentiu o tempo inteiro. E o filho dele, Flávio, é outro que está aí o tempo inteiro também mentindo, passando a imagem do Santo Flávio, aquele que mistura religião com política, já está seguindo os exemplos do papai, tentando apelar para a guerra cultural, apelar para a religião. Sabe que na política mesmo não vai ter argumento, mas estava chorando, Flavinho chorando, ele tão sentimental, até chorou enquanto falava do pai dele. Vamos ouvir. Ele estava do lado do Nicolas, inclusive, que hoje em dia está virando o adversário, hein, dos Eu não sou candidato bolsonarianos. para isso. Eu não sou candidato para mostrar um caminho para ser seguido. Mas a gente vai honrar meu pai. Merece estar passando pelo que está passando. Até aí, ele tá sentimental? O que que tá acontecendo? Será que ele vai ter condições emotivas de encarar um debate com o Lula? Já tá chorando, nem começou ainda a campanha, imagina depois. Guga, eu até respeito o choro, não me arrisco a dizer ou avaliar, não julgo esse momento, porque
Eu respeito esse momento do choro, e pode ser um choro até, vamos considerar, não político, não ensaiado, um choro pela situação do pai, está tudo bem. Agora, temos que levar em conta o seguinte: o pai está ali vivendo essa situação pela qual o filho chora, em função, está vivendo as consequências de uma coisa que ele construiu, ele desenvolveu, ele insistiu, apesar de todos os alertas que recebeu no Poder Judiciário. Não foi uma coisa, como eles pretendem fazer crer, que o Bolsonaro agiu de forma patriótica, de forma impulsiva, e que isso foi amor à pátria, porque ele fez isso durante 4 anos e foi alertado não só pelo Poder Judiciário, como por aliados políticos e pelos congressistas que faziam a maioria do seu governo, de que fosse mais devagar nessa sua cruzada contra o Poder Judiciário, né? Então não foi uma coisa para a qual tenha faltado aviso, não é? Que permitisse que hoje ele pudesse dizer que foi surpreendido pela decisão judicial, não. Uma coisa premeditada, feita, repetida, à exaustão. Todo dia sim, dia não, ele, como presidente da República, fazia isso. Tem o papel dele na Covid, que também para o qual ele foi alertado o tempo todo. Então, o choro do Flávio hoje é o choro pela situação do pai que cumpre pena, mas cumpre pena em consequência do que fez. É o que precisa ser dito, não é? Se o choro é sincero, se não é, isso não tem importância no processo, não é? O fato concreto é que a prisão do pai era uma coisa que foi prevista e avisada a ele. E ele resolveu desafiar essa possibilidade, passando de todos os limites. Então, sim, Inclusive, todos os limites, né? O Bolsonaro ultrapassou todos os limites como presidente da República claro. no que diz respeito a tentar a descumprir a Constituição brasileira, e para isso foi alertado. Alertado, inclusive, e ajudado depois, o Guga, por gente que ele não pode dizer que é de esquerda. Uhum. Pessoas como o ex-presidente Michel Temer, que foi quem foi socorrê-lo, né, quando ele declarou publicamente, na rua, num comício, que não cumpriria mais ordem judicial. Ali ele poderia ser tirado do cargo. Não foi por intervenção do ex-presidente Temer, que não é exatamente aquele perfil que o bolsonarismo chama de esquerda, terrorista, anticristão, etc. E o Temer não foi o único que tentou demover, em alguns momentos, o Bolsonaro desse transe que ele transformou o governo dele. Então, com todo respeito ao choro do Flávio, tudo isso é consequência. Isso é consequência. Foi alertado, inclusive, naquelas mensagens que foram apuradas pela investigação, que acabaram na mão da Polícia Federal, nas trocas de mensagens entre os golpistas, tem ali, era Mauro Cid, eu não me lembro com quem, a pessoa alertando: olha, Bolsonaro, se for preso, vai parar na papuda, hein? É melhor ele ir até o fim agora, porque o Bolsonaro não tinha até então o apoio do Exército. Foi por isso que ele não assinou o decreto do golpe. Ele preparou tudo, mas ele só ia realmente assinar o decreto se tivesse apoio do Exército, porque sabia que sem o Exército ele seria preso em uma semana. E como não conseguiu, no fim não assinou, mas tem nas conversas ali dos interlocutores do golpe, né? Esse tipo de alerta: o Bolsonaro vai parar na papuda, mesmo que ele desista naquele momento, como acabou de certa maneira protelando, não sabia se assinava ou não, ele já iria parar na papuda, porque ele tentou um golpe, tentativa de golpe, inclusive uma lei que foi promulgada pelo Jair Bolsonaro, tentativa de golpe da cadeia. E aí ele era alertado: vai parar a Papuda. Eu me lembro dessa conversa, que eles citam a Papuda, um dos golpistas, né? E foi o que aconteceu, tá aí. Todo mundo sabia que o final seria esse, tá? E Bolsonaro preso. Aliás, Bolsonaro, gente, peguem
o lançamento de campanha do Bolsonaro em 2017 ou 2018, lá na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, na época que era comandada pelo Tomás Paiva, né, o atual comandante do Exército, permitiu o Bolsonaro lançar a campanha, o que é completamente legal, né? Você fazer de palco político uma academia militar. Mas foi ali que Bolsonaro lançou a campanha. A primeira vez que ele se coloca como candidato a presidente, ele já diz: vou me sacrificar se for necessário, eu darei a minha vida, me colocarei ali, me sacrificarei para que a gente volte ao poder. Ele faz um discurso completamente golpista. É só ouvir, é só observar o primeiro discurso dele já dizendo que poderia, inclusive, parar preso. Ele não fala em prisão, mas qualquer idiota entende que é isso que ele está dizendo. É só ouvir. Ele já coloca-se ali como alguém disposto a se sacrificar para que a direita voltasse ao poder da maneira golpista como ele queria. E que não deu certo. Se sacrificou, de fato, parou preso, como ele mesmo previu no primeiro momento que ele lança a campanha dele lá na AMAN. Busquem esse vídeo. Estamos na reta final já.